Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é muito valiosa. A palavra de Deus, ela é muito preciosa. O provérbio vai dizer que toda a palavra de Deus, ela é o que? Ela é pura. E o salmista diz que as palavras do Senhor são puras como prata refinada em cadinho de barro, depurada como que 7 vezes. O que isso significa? A palavra de Deus, ela é pura no nível máximo. A palavra de Deus é pura no nível máximo. E ao entrarmos em contato com aquilo que é puro no nível máximo, não tem como as nossas vidas continuarem as mesmas. A palavra de Deus, ela também é muito importante, porque quando o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai, Ele pediu para que Deus nos santificasse por meio da sua verdade. E Ele disse, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Senhor se utiliza para transformar as nossas mentes e o nosso coração. Por isso esse momento é um momento muito solene, porque as nossas vidas podem ser transformadas. Elas podem ser inteiramente transformadas. A palavra de Deus, ela é tão preciosa que a palavra de Deus, ela foi comparada com o próprio Cristo. Cristo, quando esteve nessa terra, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A palavra, ela é comparada com o próprio Cristo. No Evangelho de João, ele diz que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra, ela é a própria vontade de Deus expressa em uma linguagem compreensível aos seres humanos. E quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, quando nós lemos essa palavra que é preciosa, nós temos a grande oportunidade de termos a nossa vida mudada. Os discípulos certa vez fizeram uma pergunta para Jesus, perguntando para Jesus quando sucederiam os sinais para que eles estivessem preparados para a volta de Cristo. E no capítulo de Mateus, no capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus descreveu muitos acontecimentos que já podem ser vistos com os nossos olhos em nossos dias. Mas antes de Jesus terminar o capítulo 24 de Mateus, Jesus lhes contou uma parábola. Mateus capítulo 24 e versículo 45, e ele vai dizer, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes sustento ao seu tempo. Na tradução da Almeida Corrigida e Fiel, vai dizer quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar-lhes sustento ao seu tempo. Jesus Cristo disse que antes de Ele voltar, haveria uma mensagem especial para ser trazida à igreja. E a Bíblia chama essa mensagem de alimento ao seu tempo. Nós chamamos essa mensagem de verdade presente, a verdade mais importante que nós podemos ouvir. A mensagem especial para os nossos dias. Foram vistos, irmãos, preciosas almas à míngua, a perecer por falta da verdade presente e seladora. E foram vistos que os velozes mensageiros de Deus deveriam se apressar de um lado a outro, a fim de alimentar o rebanho com a verdade presente, o alimento ao seu tempo. A palavra de Deus, ela é preciosa, e o Senhor nos confiou um legado. Nós temos um legado da parte de Deus, queridos. Nós temos um legado da parte de Deus. A profecia diz que os adventistas do 7º dia foram separados da grande pedreira do mundo com a talhadeira da verdade. O Senhor, Ele nos deu preciosas verdades. Em sentido especial, os adventistas do 7º dia foram colocados neste mundo com uma obra da mais solene importância. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. O Senhor nos confiou um legado e nós temos que ser fiéis ao legado que o Senhor nos confiou.
Não é hora de nós depormos as nossas armas de guerra. Não é hora de nós sermos achados vacilantes. Os atalaias nos muros de Sião, eles devem estar de todo alerta. De todo alerta. Nós vivemos em momentos solenes. Momentos solenes. A mensagem que o Senhor confiou a cada um de nós, ela é uma mensagem de vida ou morte. Estamos no momento em que a palavra deve ser apresentada como sendo tudo ou nada. Uma escolha, uma decisão precisa ser tomada. Não há mais meio termo. Não há mais meio termo. Nós precisamos decidir hoje racionalmente de que lado nós queremos estar quando Cristo Jesus entrar mais uma vez na nossa realidade para nunca mais dela sair. A palavra de Deus, ela é vista como uma mensagem de terrível advertência, enviada por Deus para preparar um povo a subsistir no grande dia da ira do Senhor. A palavra de Deus, ela é preciosa, e momentos como esses são momentos solenes. O momento mais importante de nossas vidas é quando nós estamos confortáveis, não estamos sendo perseguidos, e nós podemos ouvir o que Deus tem a falar para cada um de nós. Estamos diante de desfechos eternos. Desfechos eternos. E o Senhor requer de nós toda a nossa atenção. Porque foi quando o povo de Deus dormia que foi semeada a má semente. Nós precisamos ficar o que agora, queridos? Atentos. Atentos com o que o Deus tem a falar para cada um de nós. Muitas vezes a mensagem de Deus é trazida para nós com incisivas verdades, mas a palavra de Deus, ela nos é apresentada com uma mensagem de quê? Com uma mensagem de amor. Jesus Cristo se apresenta para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, como uma testemunha fiel e verdadeira, e Cristo nos diz: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. As pessoas que mais nos amam são aquelas que dizem para nós as maiores verdades. As maiores verdades. Dizer a verdade é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. Ainda que ela possa aparentemente doer. Porque a verdade nua e crua, muitas vezes, ela vai precisar revelar a sujeira que ainda existe em nosso caráter. E isso é uma expressão de amor, para que nós não nos percamos naquele grande dia. Isso é uma expressão de amor. Mas a verdade, ela foi nos revelada como sendo também uma pessoa. E a nossa verdade, ela precisa ser pregada na perspectiva de Cristo Jesus. O que isso significa? Isso significa que a nossa mensagem, ela é o quê? Cristocêntrica. A mensagem que o Senhor nos confiou tem o objetivo de gravar o caráter de Cristo na nossa alma. A mensagem que o Senhor nos deu, ela tem o objetivo de frutificar os traços do caráter de Jesus em cada um de nós, nos tornando então semelhantes ao Mestre. Eu quero ler um texto do Espírito Profecia que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 133, eu vou pedir para que você preste atenção. Deus fez por nós o melhor de tudo o que Ele podia fazer quando enviou do céu um ser sem pecado, para manifestar a este mundo de pecado o que aqueles que são salvos precisam ser no caráter, puros, santos e imaculados, tendo Cristo formado no íntimo. Ele enviou o seu ideal em seu Filho e ordenou que os homens edifiquem caráter em harmonia com esse ideal. Queridos, Cristo, Ele não apenas redime o nosso pecado, apaga a nossa vida passada, mas Cristo, Ele também é o que para cada um de nós? Cristo é um exemplo, Cristo é um modelo, e devemos buscar imitá-lo, a fim de que Cristo possa ser formado em nosso interior. Cristo é o padrão da norma de caráter que deve ser o quê? Que deve ser edificado. Cristo é o centro da nossa mensagem. E é por isso que a nossa mensagem nos convida para um lugar elevado, porque ela nos convida para nós entrarmos ao lado de quem? Ao lado de Jesus.
A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Temos uma mensagem, queridos, que faz com que Cristo seja formado em nosso interior. Seremos então considerados embaixadores de Cristo, o bom perfume de Cristo na terra, cheiro de vida para a vida, para aqueles que recebem, mas cheiro de morte para a morte, para aqueles que rejeitam a preciosa mensagem. É tudo ou nada, não há mais meio termo. E o Senhor tem enviado seus mensageiros, o Senhor tem enviado anjos para falar por meio de seus servos na forma humana, a fim de que a sua igreja possa ser o quê? Preparada, despertada para os eventos finais que muito em breve vão ocorrer sobre esse mundo, eventos esses que precedem a volta de Cristo. Eu quero ler mais um texto para os irmãos. Esse texto está no livro Evangelismo, página 385. Cumpre-nos lembrar a maneira em que Cristo trabalhava. Cumpre-nos lembrar a maneira em que Cristo trabalhava. Cristo fez o mundo, Cristo fez o homem, e depois ele veio em pessoa ao mundo para mostrar aos seus habitantes como viver vidas sem pecado. Cristo não é ministro de pecado. O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, vai fazer a seguinte pergunta: mas se procurando vós ser justificados em Cristo, fordes achados como pecadores, dar-se-á acaso de Cristo ser ministro do pecado? E o mesmo livro responde: não, claro que não. Cristo não é ministro do pecado. O que isso significa? Cristo não serve apenas para apagar os nossos pecados. Cristo deve ser internalizado como um princípio em nossas vidas para que o pecado seja o quê? Seja evitado. Ele ensinou para que nós orássemos ao Pai, para que os Pai não nos deixássemos cair em tentação. Devemos pedir ao Pai para que o pecado não seja uma realidade em nossa vida. Mas claro, se o pecado ainda acontecer, nós não precisamos nos desesperar, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que nos estende a mão, como foi cantado aqui, é um prazer estender a mão aos irmãos. Cristo nos estende a mão com seu terno e compassível caráter, nos ergue, nos levanta, nos consola, mas Ele também diz para nós: filho, vai e não peques mais. Você vai perceber que a nossa vitória, a nossa mudança, ela precisa ser o quê, irmãos? Ela precisa ser o quê? Completa. A nossa mudança precisa ser completa. O cristianismo, ele não é um meio para melhorar a sua vida. Se você quiser ter uma vida melhor, você não precisa do cristianismo para melhorar a sua vida. O cristianismo é um meio para dar para você e para mim a vida que nós não podemos ter com o melhor de nossos esforços. O cristianismo nos oferece uma vida inalcançável ao padrão humano. Inalcançável ao padrão humano. Se você quiser ter uma vida um pouco melhor, você pode se esforçar. Existem muitos ateus que possuem a vida o quê? Um pouco melhor. Muitos ateus que se alimentam bem, que se vestem bem, que tratam as esposas bem, que têm as suas finanças ordenadas. Muitos ateus que não xingam, que não perdem o tempo mexendo com porcarias. Muitos ateus que são homens aparentemente nobres e intelectuais. Nós precisamos de Cristo para que nós obtenhamos aquilo que é impossível. O que é impossível nós obtermos sozinhos? Uma mudança profunda e completa. É por isso que nós precisamos de Cristo. E é por isso que a salvação, ela é o quê? Ela é um milagre. Por que a salvação é um milagre? Porque é impossível que nós operemos a nossa própria salvação. A salvação só pode ser nos dada pelos méritos adquiridos no sacrifício de Cristo e pelo poder da influência do Espírito Santo no trono do nosso viver. Por isso que a mudança precisa ser o quê? Completa. E nós estamos com um grande desafio nos nossos dias. Qual é o grande desafio que nós temos nos nossos dias? A verdade, ela precisa aparecer para que o inimigo das almas seja o quê?
desmascarado em nosso meio. E eu faço uma pergunta para a igreja: Deus tem poder para mudar a nossa vida por completo, sim ou não? Sim, claro que tem. Deus tem poder para mudar a nossa vida por completo. Deus tem poder para mudar o nosso coração, sim ou não? Vamos estudar um pouco sobre o poder de Deus para mudar o nosso coração. Nós sabemos que a primeira obra que o Senhor precisa fazer em nossas vidas é a mudança do nosso quê? Do nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17 e versículo 9, se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, ao capítulo 17 e no versículo 9, você vai encontrar o seguinte texto: amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? O coração, irmãos, ele apenas não é enganoso, mas ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Olha o que diz o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se o nosso coração é enganoso, se o nosso coração é desesperadamente corrupto, e o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações, nós precisamos de uma solução para o nosso coração. O livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19 diz: porque do coração procedem os maus desígnios. Em outra tradução, os maus pensamentos. E é por isso que um provérbio vai dizer assim para nós: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor, ele se apresenta para cada um de nós como aquele que esquadrinha os corações. Eu faço uma pergunta para a igreja: é possível servir a Deus de todo o coração, sim ou não? O livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A conversão que Deus chama eu e você a trilharmos é uma conversão na qual nós confiaremos ao Senhor todo o nosso coração. O livro de Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 26, o Senhor vai dizer assim para nós. O Senhor vai dizer assim: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de quê? Um coração de carne, um coração de carne. E então nós teremos o cumprimento das promessas de que falara Moisés no livro de Deuteronômio. Poderemos amar, pois, o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Eu quero deixar uma promessa para você. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 16. Eu quero que você guarde essa promessa na sua Bíblia. Eu quero que você marque esse verso na sua Bíblia. 2 Crônica, capítulo 16. Segunda Crônica, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele. O Senhor promete, irmãos, mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente o quê? É totalmente dele. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Tem um texto, queridos, muito importante do Espírito de Profecia, que ele vai dizer o seguinte: na cidade de Deus não entrará coisa alguma que contamine, todos os seus moradores terão de se tornar aqui puros de coração.
Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O Senhor tem poder para mudar o nosso coração, sim ou não? Sim. Podemos ter um coração novo? Sim. Ok. Mas não é suficiente a mudança de coração. A Bíblia diz que do coração procedem os maus pensamentos, desígnios. Uma pergunta: Deus tem poder para mudar a nossa mente, sim ou não? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma pergunta: podemos experimentar a transformação da mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim ou não? Sim, sim. E a palavra transformar aí é metamorfose, quer dizer, uma transformação total. Não é evoluir a mente, não é melhorar a mente, é dar outra mente, a ponto que nós possamos dizer o seguinte, como Paulo falou: nós somos daqueles que possuem a mente de quem? A mente de Cristo. A Bíblia diz que os seus filhos podem possuir a mente de Cristo. Todo pensamento cativo, todo pensamento altivo, podem ser levados submissos a Cristo. 2 Coríntios vai dizer isso para nós. Todo pensamento pode ser levado submisso, cativo a Cristo. O desejar de todas as ações diz que Cristo nem por um pensamento cedia à tentação. E o texto vai terminar dizendo o seguinte: o mesmo pode se dar o quê? Conosco. Quando a igreja não diz amém, quando eu leio um texto desse, eu fico preocupado. Fico. Porque muitas vezes parece que nós não queremos receber uma mensagem de vitória. Parece que é melhor nós acostumarmos com o Evangelho que nos conforta onde nós estamos. Mas a Bíblia, ela vem para nos elevar a um outro patamar. Ela diz que pode mudar o nosso coração e pode nos dar uma mente, a mente de Cristo. E você deveria vibrar, e você deveria dizer: amém, glória a Deus, amém. Por quê? Porque nós não precisamos ficar refém dos maus pensamentos. O inimigo das almas tem te atacado com maus pensamentos? Tem, porque ele me ataca também a mim. E se ele ataca a mim, eu sei que ele ataca você. E todos os dias eu tenho que ficar lutando com os maus pensamentos, todos os dias. Senhor, tira esses pensamentos da minha mente, não deixa que esses pensamentos maculem a minha alma, Senhor. Me purifica dos maus pensamentos. Mas isso deve ser odioso para aqueles que se entregaram aos maus pensamentos, aqueles que estão escondidos nos pensamentos maus. Amigos, isso é perigoso, porque o Senhor se apresenta como aquele que sonda os pensamentos, aquele que perscruta os nossos desígnios, aquele que conhece o fundo da nossa alma. Não há como se esconder de Deus. E a Bíblia diz para nós que o Senhor, Ele pode mudar os nossos, o quê? Os nossos pensamentos. Amém, amém, glória a Deus por isso. Mudar o coração e mudar o pensamento já é muito bom, sim ou não? Sim. Mas não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque nós possuímos uma natureza o quê? Uma natureza pecaminosa. E hoje é muito comum você encontrar ministros que jogam a culpa de nossa conduta na natureza pecaminosa. Você geralmente já ouviu falar: nós não pecamos para sermos pecadores. Pelo fato de sermos pecadores é que pecamos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. É como se, em outras palavras, nós disséssemos: como nós temos natureza pecaminosa até a volta de Cristo, porque é somente na glorificação que essa natureza ser nos atirada, nós viveremos então essa vida de altos e baixos até Cristo voltar. Mas queridos, Jesus Cristo, Ele tem para nós preciosos o quê? Preciosas promessas. Você não precisa viver a sua vida toda refém dos seus impulsos que querem te jogar para a morte eterna. Não, queridos, não. A palavra de Deus, ela é muito preciosa. Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 17 e versículo 2, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem autoridade sobre toda a carne. E eu faço uma pergunta: Jesus Cristo tem autoridade sobre a carne pecaminosa, sim ou não?
trocando em miúdos essa expressão, a carne pecaminosa é mais poderosa do que Jesus e o seu Espírito Santo? Não. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Vá comigo ao capítulo 1 do livro de Colossenses. Vamos ler algumas promessas que falam sobre a carne pecaminosa. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Muita atenção, muita atenção. Se você não conhece esses versículos, eu sugiro que você anote na sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de quem? Que é a circuncisão de Cristo. O que a Bíblia está nos ensinando nesse versículo? Veja, está escrito aqui. O que a Bíblia está nos ensinando nesse versículo? A Bíblia está nos ensinando que a circuncisão de Cristo é o despojamento do corpo da carne. O que é despojamento? O que é uma pessoa despojada? Já viu quando alguém anda e você fala assim, essa pessoa ela é despojada. Despojado é como se fosse uma pessoa o quê? Largada, descolada. Despojado é alguém que é descolado, largado. E a Bíblia está dizendo que a circuncisão de Cristo é o descolamento, é o largar, é o despojar do corpo da carne. O que é o corpo da carne na Bíblia? Natureza humana pecaminosa. É por isso que no mesmo livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza é essa? Natureza humana pecaminosa. Uma pergunta para a igreja: Deus providenciou soluções para a natureza humana pecaminosa, sim ou não? Vamos para o livro de Romanos. Abra comigo o capítulo 6 do livro de Romanos, e nós vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 6. E a Bíblia vai dizer assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como o quê? Como escravos. A Bíblia está dizendo que quando nós somos crucificados com Cristo Jesus, quando nós recebemos a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, o corpo do pecado, ele é o quê? O corpo do pecado, ele é o quê, igreja? Destruído. E o que é o corpo do pecado na Bíblia? Natureza humana pecaminosa. Natureza humana pecaminosa. É por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 10 a 11 vai dizer assim: se porém Cristo está em vós, e nós já dissemos que Cristo em nós é a esperança da glória, ele vai dizer: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Está morto por causa do pecado, mas o Espírito ele é o quê? Ele é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós o quê? Que em vós habita. A Bíblia não está dizendo desse corpo físico, porque o seu corpo físico está morto? Seu corpo físico está morto? Claro que não, ele está vivo. Mas quando a Bíblia fala desse corpo mortal, a Bíblia está falando do corpo da morte, a natureza humana pecaminosa que nos arrasta para o pecado. A Bíblia está dizendo que por meio da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pode vivificar a nossa natureza. Ele pode vivificar a nossa natureza. E isso é o que para nós? Isto é uma promessa. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, vai dizer: pelas quais nos têm sido doadas as suas muito grandes e preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza
divino. Irmãos, nós não desejamos que esse culto seja apenas mais um culto para os irmãos que aqui estão. Apenas mais um culto. Eu vou falar uma verdade que é uma verdade que infelizmente precisa ser falada. Em nosso meio há trigo, mas também há o quê? E muito jogo. Mas se há alguém aqui sincero, que está buscando a completa liberdade em Cristo Jesus, Deus mandou uma mensagem para você, hoje. E não permita que aqueles que não querem ouvir o que o Senhor tem a falar, aqueles que estão com o pensamento fora daqui, que estão imbuídos com outras coisas, tire de vós a bênção que o Senhor quer derramar sobre você. Nós lemos nas Sagradas Escrituras que Deus tem poder para mudar o nosso coração, Deus tem poder para mudar a nossa mente, Deus tem poder para resolver o problema da natureza pecaminosa. Claro que isso nos incomoda. Por quê? Porque se a Bíblia diz que Deus tem poder para mudar o ser humano por completo, por que nós vivemos a vida que nós estamos vivendo? É muito melhor quando vem um pregador, chama você para mudança, mas diz: eu sei que você tem natureza pecaminosa, eu sei que você tem natureza pecaminosa, e você ainda vai cometer os seus pecados, eu sei porque nós temos natureza pecaminosa. Irmãos, eu sei que nós temos natureza pecaminosa, mas Deus deu uma solução para isso, sim ou não? Sim, Deus nos fez uma promessa para que participemos de uma natureza mais elevada do que a nossa, que é a natureza divina, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, o Senhor Ele oferece hoje para nós a possibilidade de uma mudança o quê? De uma mudança completa. Esses 3 itens que nós falamos aqui, coração, mente e natureza, são os 3 itens que compõem o homem no seu quê? No seu interior. E nós sabemos que a primeira mudança que deve ocorrer no homem é a mudança interior. A mudança interior. É Cristo gravado no íntimo da alma, para que de dentro para fora Ele possa produzir a mudança que Ele tanto anela e deseja produzir. Agora, essa mensagem, ela precisa ser recebida de que maneira? Ela precisa ser recebida pela fé, porque a Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus anunciado na vida do ser humano. Paulo vai dizer em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nada é demasiadamente maravilhoso para Deus, nem a nossa fraqueza. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é que nós estamos o quê? Fortes. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa debilidade é o melhor ambiente para Deus operar o seu sobrenatural. Se você se sente fraco, como eu me sinto, esse é o momento e é o lugar para Deus operar na sua vida o poder sobrenatural da salvação. Por isso que quando Paulo pregava, ele dizia assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo está dizendo: a nossa fé, ela deve estar apoiada aonde? A nossa fé precisa estar apoiada aonde? No poder
de Deus. E o mesmo poder que foi solto e fez com que as coisas que não existiam viessem a existir, esse mesmo poder está escrito aqui, diante dos nossos olhos. E ao entrarmos em contato com esse poder, com essas palavras, as nossas vidas podem ser totalmente transformadas. Amém? A esperança de liberdade para nós. A mudança não precisa acabar do meio do caminho. O livro de Romanos, no capítulo 16 e no versículo 20 diz: muito em breve o Deus da paz esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Muito em breve a vitória de Cristo será experimentada pelo seu povo. Porque Cristo estará vivendo em nós, e se Cristo estiver vivendo em nós, aquele que nunca perdeu uma batalha, ele há de vencer em nossas vidas. A Bíblia diz que Cristo pode nos levar em triunfo contínuo. Em Cristo nós podemos ser feitos mais que vencedores, amém? Glória a Deus. A vitória, a liberdade para nós em Cristo Jesus. A liberdade para você em Cristo Jesus. Não importa o tamanho das suas dificuldades. Nosso evangelho é o evangelho da vitória. Nós não somos chamados para vir aqui no púlpito e falar do que o inimigo das almas fez em nós. E quando nós subimos aqui e ficamos dando ênfase e falando sobre as fraquezas humanas, é como se nós estivéssemos exaltando a obra de Satanás. E é por isso que os ministros do Evangelho, eles sobem aqui para falar sobre o poder de Deus. Mas Paulo dizia, o Evangelho para o mundo, ele é o quê? Loucura. Mas para nós, os que somos salvos, ele é o poder de Deus. Poder de Deus. Deus enviou uma mensagem para acabar com o espírito laodiceano. Não há mais desculpa para nós continuarmos na vida que nós estamos trilhando. E eu falo isso para mim também. Eu preciso todos os dias tomar uma decisão de mudar a minha vida, de ajudar a minha família, para que a gente possa honrar o nosso Senhor com as nossas vidas. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado a todas as nações para testemunho. Então virá o quê? Então virá o fim. O que isso significa? O Evangelho vai ser pregado para testemunho. O Evangelho vai ser pregado em nossas vidas. As pessoas vão ver o poder do Evangelho. As pessoas elas vão ver o poder do Evangelho. O inimigo, ele quer trazer uma crise de identidade. Nós fomos levantados por Deus como um povo do remanescente. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, na parte final, vai nos dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, a qualidade da igreja remanescente. Somos chamados por Isaías como os restauradores de brechas. Restauradores de brechas. A lei de Deus pode sim ser guardada. Porque a promessa da nova aliança é que no novo coração que Ele há de colocar em cada um de nós, Ele vai escrever a sua lei. O Senhor prometeu que escreveria a lei dEle em nossos corações. E eu faço uma pergunta: a lei de Deus pode ser guardada, sim ou não? Sim. Em todo tempo, sim ou não? Sim. Mas a lei de Deus não é letra fria. A lei de Deus, ela é espiritual. A lei de Deus, ela é profunda. Jesus Cristo, quando veio a esta terra, Ele nos levou a uma profundidade maior do que os olhos humanos podem notar. Ele diz que não é somente adulterar, é olhar, desejar, alimentar o desejo no íntimo da alma, e você já adulterou. Não é somente pegar a arma e dar um tiro no irmão, é alimentar e guardar o ódio, o rancor no coração, e você já matou o seu irmão. A lei de Deus, ela é o que? Ela é
espiritual, e não há nenhum pecado que saia diante dos olhos da lei de Deus. Eu quero dar uma advertência para a igreja. Preste atenção nessa advertência. Em o nome de Cristo, muitos virão em nosso meio para dizer que existem outras formas de cometer pecado que não estejam abarcadas pela lei de Deus. Por que fazem isso? Porque a lei de Deus é a norma do juízo. Seremos julgados pela mesma lei que nos foi dada. Então, muitos estão criando agora mecanismos para dizer que existem pecados que não estão enquadrados como sendo a transgressão da lei de Deus. Mas o livro de João, 1 João vai dizer: todo aquele que pratica injustiça ou iniquidade também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei ela é muito mais ampla do que podemos imaginar. A lei alcança os motivos do coração, a lei alcança os atos de nossa mente, a lei alcança a nossa inércia em abençoar essa comunidade, porque a Bíblia diz que todo aquele que deve fazer e não faz, também comete pecado. A lei de Deus ela é o que? Ela é espiritual. Mas em o nome de Jesus, Satanás estará irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus. Não é contra um povo que diz que os mandamentos são válidos, não é contra um povo que diz que os mandamentos devem ser guardados. Satanás ele vai estar irado contra um povo que tem a lei de Deus escrita no coração, um povo que guarda os mandamentos da lei de Deus. Amém? Mas Satanás também está irado contra um povo que tem o testemunho de Jesus, que é o quê? É o espírito de profecia. Quanta rejeição tem sido levantada em nossos dias para com o espírito de profecia. Algumas pessoas não querem seguir o espírito de profecia como regra de fé, porque acham que foi uma irmã antiga que escreveu. Alguns já a consideram como escritora. Ellen White, ela é o quê? Profeta. Deus falou por meio da boca dela, e nós como povo do Advento cremos nisso. Ela não é apenas uma escritora. Uma pergunta: se Deus inspirou ela, quem é que escreveu aqueles livros? O próprio Deus. Mas aqueles livros não fazem parte do cânon das Escrituras. É verdade? É verdade. Aqueles livros não fazem parte do cânon das Escrituras. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde repousa a autoridade da Bíblia? A autoridade da Bíblia repousa no cânon ou na inspiração? A autoridade da Bíblia repousa na inspiração, porque quando Cristo entrou naquela época no cenáculo para pregar, ele usou o livro do profeta Isaías, e naquela época o rolo do profeta Isaías ainda não havia sido incluído no cânon bíblico, e ainda assim ele tinha total autoridade como sendo a voz de Deus. O profeta Daniel, quando foi levado para a corte de Babilônia, no capítulo 9, diz que eu, Daniel, me achei lendo os livros do rolo, os livros de quem? De Jeremias. E eu pergunto, os livros de Jeremias já eram Bíblia? Não, eles eram o que? Rolos, mas eles já tinham a autoridade divina, porque eles eram o que? Eles eram inspirados, porque Jeremias era considerado pelo povo como profeta. A autoridade não está na canonização, a autoridade está onde? Na inspiração. E se Ellen White foi inspirada, os seus escritos são sim regra de fé, e muitos vão dizer para vocês que não são. E eu vou ler um texto para vocês sobre isso. Preciosa instrução tem sido dada ao nosso povo nos livros que fui incumbida de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus tem dado pode ser considerada com indiferença e descrença.
Mas essa luz condenará todos os que não resolverem aceitá-la e obedecer-lhes. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 358. Não são apenas conselhos. Não são apenas conselhos. São conselhos dados por quem? Conselhos dados por Deus. E Deus se apresenta para a igreja de Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira, e ele diz o quê? Aconselho-te que de mim cumpre. Aconselho-te. A Bíblia diz que um conselho dado em tempo oportuno é como maçãs de ouro em salvas de prata. Não são apenas conselhos. É Deus falando para mim e para você. Você sabe qual é o propósito do Espírito de profecia? Eu quero ler para você o propósito do Espírito de profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra o quê? Profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar o quê? Tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu quero interpretar com você esse texto. Pedro está dizendo que nós temos que receber a palavra profética. E nós fazemos bem em atendê-la. Por quê? Olha lá, a palavra profética, ela é comparada com uma candeia que brilha em lugar o quê? Tenebroso. Deus levanta profetas quando existe o quê? Trevas. Então a palavra de Deus diz que a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E ela brilha até quando? Leia lá. Ela brilha até que o dia clareie, ou seja, até que as trevas sejam expulsas. A voz profética permanecerá em nosso meio até a volta de Jesus. Mas é mais que isso, porque ela diz assim, ó, até que o dia clareie e a estrela da alva. Quem é a estrela da alva? Até que a estrela da alva nasça em vosso coração. O objetivo do Espírito de Profecia é formar Cristo no nosso interior. E para formar Cristo no nosso interior, Ele vai nos desafiar a andarmos caminhos estreitos. A andarmos em caminhos estreitos. Vivemos em tempo de selamento. Os 4 anjos que seguram os 4 ventos da destruição estão quase soltando os 4 ventos. Mas o anjo poderoso foi visto clamando para que os 4 anjos não soltassem os ventos da destruição, até que os filhos de Deus pudessem ser selados em suas frontes e recebessem o selo do Deus vivo, o selo da obediência. Eu faço uma pergunta: qual é o critério para recebermos o selo de Deus? Semelhança de caráter com Cristo Jesus. O livro Eventos Finais vai dizer que somente aqueles que se assemelham a Cristo no caráter receberão o selo do Deus vivo. E eu faço uma pergunta: o que é caráter? O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 660 diz: se os pensamentos forem maus, maus também serão sentimentos. E pensamentos e sentimentos juntos combinados constituem o caráter moral. O livro Orientação da Criança vai dizer: reputação não é caráter. Caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. O livro Parábolas de Jesus diz: o nosso caráter é revelado pelo que nós fazemos. O que é caráter? É a forma como a nossa mente está estruturada. Qualifica a nossa alma, qualifica quem nós somos. E o caráter se revela como? O caráter se revela naquilo que nós fazemos. O caráter se revela na conduta. Eu quero incomodar você antes de você ir embora. Nós estamos terminando a mensagem. E eu quero incomodar você antes de você ir embora. Você vai poder tomar 2 decisões. Ficar com raiva do pregador. E semana que vem, amanhã, hoje mesmo, continuar a sua vida. Ou você vai poder se examinar e perguntar ao Senhor: por que nós estamos desse jeito?
Caráter se revela onde, irmãos? Na conduta. Tem mais um texto que diz assim: orientação da criança. Todo ato, por mais insignificante que seja, tem a sua influência na formação do caráter. Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 12, versículo 30, ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Tem meio termo nas palavras de Cristo? Uma pergunta, irmãos: tem meio termo nas palavras de Cristo? Se não é com Cristo, é o quê? E se não ajuntam com Cristo? Todo ato da vida, por mais insignificante que seja, tem a sua influência na formação do caráter. E o caráter se revela onde? Na conduta. Tem meio termo? Sim ou não? O que eu como influencia o meu caráter? Tanto influencia como revela o caráter que eu tenho. É uma via de mão dupla. O Espírito de Profecia diz que aqueles que não vencerem o pecado da intemperância jamais aperfeiçoarão o caráter cristão. O que é intemperância? O que é temperança, melhor dizendo? Temperança. Comer com moderação o que faz bem e deixar de comer o que faz mal. Não tem essa de dia do lixo, porque a Bíblia nos chama de quê? De templos do Espírito Santo. E nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de quê? De Deus. A mensagem de saúde foi um meio estabelecido por Deus para alimentar, para aliviar o sofrimento do mundo e para purificar o seu povo. E nós temos que nos acautelar contra a nossa posição contrária à mensagem de saúde. Porque ela vai prosseguir, irmãos, até a volta de Cristo. Ela é chamada como braço direito da terceira mensagem angélica. Ela abre portas. Ela abre portas. Mas o grande objetivo que nós devemos ter em mente, tenha-se sempre em mente, que o grande objetivo da mensagem de saúde é proporcionar e garantir o maior desenvolvimento possível da alma, corpo e espírito. A mensagem de saúde, ela é o que para nós? Ela é uma bênção. Tem alimentos que devem ser abandonados, sim ou não? Deus falou de maneira clara nos escritos proféticos. Nós podemos ficar brigando com Deus, arrumando lugares para se apoiar naqueles que ainda não avançaram, ou nós podemos ouvir a instrução de Deus e permitir que Ele opere a mudança em nossas vidas. Porque entre os que estão aguardando a vida de Jesus, o comer carne será o que? Finalmente abandonado. E aqueles que são meio convertidos na questão do comer carne, sairão do meio do povo de Deus para nunca mais andar entre eles. Foi visto que esse alimento, ele tende a fazer com que as propensões da nossa faculdade moral pendam para o lado das propensões baixas. Fala que o alimento carne, ele tende a excitar os nervos e a animalizar a nossa natureza e priva o povo de Deus do amor e simpatia que eles devem sentir uns pelos outros. Nós já vamos terminar, irmão, já vamos terminar. É importante dizer isso, sim ou não? Por que é importante dizer isso? Por que é importante dizer isso? Nós temos rejeitado uma mensagem clara. Clara. Mas não é só abandonar o alimento carne, não. Existem alimentos que são prejudiciais para nós, sim ou não? Sim. O Espírito de Profecia vai dizer assim para nós: queijo nunca deve ser introduzido no estômago, porque o seu efeito, ele é o quê? Deletério. O que é deletério? Destrutivo. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Não podemos brincar, irmãos. Porque um dia eu também conheci essa mensagem e precisei lutar para me submeter a ela. Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos proporcionar saúde para nós compreendermos as suas verdades. Não é só abandonar alguns alimentos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, sim ou não? É muito mais. Não é só alimentação. Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. As nossas palavras, vestidos e ações estão diariamente pregando. O Espírito de Profecia chama de pregadores vivos e diz que eles estão ajuntando com Cristo ou espalhando. Pelo nosso vestuário, a mente pode ser lida como as páginas de um livro. Se usamos na igreja um estilo de vestuário e usamos na rua um outro estilo de vestuário, quer dizer que nós somos pessoas de duplo caráter.
A maneira como eu me visto influencia também a formação do meu caráter, sim ou não? Sim. A reforma do vestuário foi dada por Deus como uma barreira para que impedir que a moda do mundo alcançasse lugar em nossos corações. A reforma do vestuário, ela é o que para nós? Ela é uma bênção. Mas eu não vou falar sobre reforma do vestuário, sobre reforma da alimentação. Nós estamos falando que há um povo preparando o caráter. Não há meio termo. Não há meio termo, irmãos? Vocês concordam que não há meio termo? Torcer para time de futebol. Não há mais neutralidade. Torcer para time de futebol e assistir partidas de futebol nos assemelha a Cristo? Então vai nos prejudicar, tenha certeza disso. É mais profundo do que pode parecer. Nós estamos num momento que é tudo ou nada. Série de Netflix, jogos no celular, videogames, muitas distrações em nosso meio. Muitas distrações. Nós precisamos o quê? Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. A palavra de Deus diz: despertai vós, que conheceis o tempo. A vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio nós acreditávamos. É tempo de quê? É tempo de despertarmos. O Senhor, Ele pode abençoar a minha vida e a sua vida. O Senhor, Ele pode abençoar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos nos entregar inteiramente nas mãos de Deus. Não é somente o que eu como, o que eu visto, o lugar que eu moro, o que eu assisto, a maneira que eu trato os meus filhos em casa, a maneira que eu trato a minha esposa. Não, não é somente isso. Deus, Ele quer dar para nós uma mudança o quê? Completa. Eu anseio por essa mudança. Eu quero ser uma bênção para minha esposa, para os meus filhos. Eu anseio por isso. No dia que os meus filhos vão fazer coisas erradas, e eu vou conseguir olhar para eles como Cristo Jesus, com olhares ternos de amor. Aquele dia em que a esposa não vai corresponder às expectativas, e nós vamos poder tratá-la como Cristo a trataria. Aquele dia, queridos, em que nós vamos ser amáveis e tratáveis como Cristo Jesus. E para alcançarmos isso, nós vamos ter que entregar nas mãos do Senhor toda a nossa vida. Deus quer mudar a mim e a você de maneira completa. E hoje você pode tomar uma decisão. Hoje Deus pode começar uma obra na sua vida. Sabe qual é a primeira obra que Deus começa nas nossas vidas? Eu vou chamar aqui o irmão para cantar uma música especial. Por favor, fique aqui do meu lado. Sabe qual é a primeira obra que Deus começa em nossas vidas? A Bíblia diz que é Ele quem coloca em nós o querer e depois o efetuar. Qual a primeira obra que Ele faz conosco hoje? É despertar o desejo de vivermos essa vida. E se Ele conseguir despertar em mim e você o desejo de vivermos essa vida, nós haveremos de brilhar por Cristo Jesus. Nós vamos brilhar por Cristo.